Bom dia, hoje terça-feira, 17 de novembro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui o governo tenta aí aprovar a alteração da lei da meta fiscal. Fiquem de olho para 2015, às 14h30. Além disso, tem pesquisa mensal de serviços que mostrou aí números bem fracos em todos os segmentos. Lá fora, bolsas operam em alta, principalmente na Europa, reduzindo ali a aversão a risco que predominou ontem nas principais bolsas europeias. Além disso, tem números que o Gustavo vai falar no Reino Unido e também na Alemanha. A Alemanha ali apresentando números um pouco piores em relação à confiança do empresariado. Eu vou passar agora para o Gustavo Cruz para ele entrar no detalhe sobre essa parte doméstica e também internacional. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, o noticiário de fora, começando do exterior, é um pouco diferente dos últimos dias. A gente teve inflação do Reino Unido, ele veio um pouquinho melhor, ligeiramente melhor do que o mercado aguardava. Teve uma alta de 0,1% na comparação mensal e uma queda de 0,1% na anual. O mercado aguardava estabilidade na comparação mensal e uma queda um pouco maior na anual. Essa é a inflação de preços ao consumidor. Na parte do produtor, a inflação permaneceu estável em outubro e queda de 1,3% na comparação anual, quando os analistas achavam que ia cair 0,1% na mensal e 1,4% na anual. Então, os dados de inflação no Reino Unido vieram um pouco melhores do que o aguardado. Lembrando que o Reino Unido, o Banco Central de lá, está para subir juros no ano que vem. Então, esses dados com certeza influenciam bastante, sendo que eles têm risco de deflação, como a gente acabou de falar, os dados bem próximos de zero, caindo na comparação anual. E a meta de longo prazo, tanto para o Banco Central Europeu, o Banco dos Estados Unidos, japonês, todos são em torno de 2%, que a gente acabou de ver está bem distante. Na Alemanha a gente teve um dado positivo, aquele Instituto ZEW, que é do país, mostrou as expectativas econômicas e deu um salto bem importante de outubro para novembro. Eles já projetam novembro, mesmo que o mês não tenha terminado. Foi de 1,9 em outubro para 10,4 em novembro. O mercado aguardava alta só para 6 pontos. Destaque negativo dentro desse indicador foi o índice de condições atuais, que recuou de 55,2 para 54,4. Mas, de qualquer forma, a gente está tendo tantas notícias de indicadores ruins da Alemanha que quando um desses vem positivo, é para celebrar. Como o Celso falou, as bolsas por lá na Europa já diminuíram um pouco a tensão com os ataques terroristas, elas avançam mais de 1,5%, os futuros de Nova York avançavam mais de 0,5%, e os preços de petróleo barravam um pouco as altas com essa diminuição na tensão. As bolsas na Ásia também tiveram um pouco dessa influência, também subiram influenciadas pelo rally de Nova York, e reagiram, como disse, à redução das tensões. Hoje lá fora a gente ainda tem dois dados importantes dos Estados Unidos, a gente já está há menos de um mês da reunião do Fed de dezembro, a gente vai ter inflação de preços ao consumidor, como sempre, inflação é um ponto que é a pedra no caminho para subir juros do Fed, e também a gente tem produção industrial, que sai meio de 15, inflação sai 11,5, produção industrial também registra um pouco de como está a atividade econômica por lá, então é importante ficar atento. Ainda a gente vai ter dois discursos de membros do Fed hoje, às 4 da tarde, os dois discursos, que devem repercutir um pouco sobre os indicadores de hoje. Indo para a parte doméstica agora, gente. Como o Samson falou, hoje o governo vai tentar aprovar a lei que altera a meta fiscal para 2015. Comissão mista está marcada para as 2h30. Nas últimas semanas, os principais líderes do governo tentaram se mobilizar para ter quórum suficiente, para não ter que suspender a sessão novamente. Então, ficar atento bastante, porque isso é bem importante para o governo ganhar essa queda de braço. Outro ponto foi o IBGE divulgando a pesquisa mensal de serviços de setembro ainda, queda de 4,8% no volume de serviços. Desde que a série se iniciou em 2012, nunca teve uma queda tão grande, então 4,8%, maior queda da história da série no volume de serviços. A receita nominal que começou a ser divulgada esse ano, ela permaneceu estável. Todos os segmentos que compõem o indicador do volume de serviços, eles recuaram, destaque negativo para os serviços prestados às famílias, que recuaram 6,7%, serviços profissionais, administrativos e complementares, queda de 8,1%. Então, bem negativo esse indicador de serviços do IBGE, é um dos que estava resistindo, mas veio com essa queda bem forte. Ainda para fechar aqui, a gente vai ter hoje o início do congresso do PMDB, já está começando agora às 9 da manhã, já iniciou, vai até às 7 da noite. O Temer
deve falar na abertura que ele vai pedir uma reunificação das forças políticas. Lembrando que a última vez que ele falou algo parecido foi em agosto, que ele gerou toda aquela tensão, quando ele falou que o Brasil precisava de alguém que fosse capaz de reunificar todos. O Planalto leu isso como ele se colocando contra o governo. Foi um momento bem tenso politicamente. Então, ficar atento como que esse discurso dele vai soar. Se vai soar de novo, como ele está falando, algo distante do governo ou não. Então é importante ficar atento a esse discurso de hoje. Passar agora para o Celso. Hoje a gente ainda tem dados de arrecadação federal. A Dilma ainda vai para Minas Gerais para discutir todo o problema do rompimento da barragem. E a gente tem hoje pela manhã o Nelson Barbosa reunido com principais lideranças de bancos aqui em São Paulo. Espero que todos tenham um ótimo dia. A gente se vê amanhã. Com você agora, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui o fluxo na casa. Os locais terminaram o dia novamente, net vendedores em 95 milhões de reais. Destaques na compra só Brasil Foods, destaque na venda, JBS, Bradesco, Vale 5, Goal e Cetip. Nas duas pontas, Itaú, Petro 4, Croton, Petro 3 e Lojas Renner. Os estrangeiros também terminaram o dia net vendedores em 16 milhões de reais. Destaques na compra para Petro 3, BVMF, Vale 3, VEG e BB Seguridade. Destaques na venda para Itaú, Petro 4, Cetip, Vivo e Lame 4. Nas duas pontas, Ambev, Vale 5 e Brasil Foods. A Cielo ontem anunciou no final do dia, a partir de 4 da tarde, o seu índice de varejo ampliado, que ela demonstra ali como é que estão as vendas no varejo real, ou seja, já descontada a inflação do período. Como a inflação não para de subir, vem se mostrando uma retração pelo terceiro mês seguido. Outubro, setembro e agosto mostraram aí retração real, né, descontada, como eu falei, a inflação do período. Essa retração foi de 3,3%. Como eu citei, o terceiro mês consecutivo que o desempenho do varejo demonstra retração. E assim, os setores que foram piores, assim, que mais puxaram esse índice para baixo, os de bens semiduráveis e duráveis, que incluem materiais para construção, vestuário, móveis, eletro e lojas de departamento. Que a gente já vem falando sempre sobre isso e tem visto nos números. Né? Materiais de construção, não faz sentido nenhum as pessoas comprarem material de construção dado o cenário altamente desafiador, dependência de crédito também cada vez mais restrito. Além disso, lojas de departamento e lojas de eletroeletrônicos, caso de Via Varejo e Magazine Luiza, que reportaram seus resultados com quedas aí no segmento, né, olhando semi-store sales, esse indicador, de mais de 20% de queda. Lá no lado, o que digamos assim, que acabou tentando segurar essa queda, foi o segmento de drogarias e farmácia que apresentou aí, acabou tentando puxar para cima esse índice. E também a parte de postos de gasolina vem mostrando aí uma queda, principalmente pelo aumento do preço dos combustíveis, possibilidade de CID e retração econômica. A gente segue recomendando o Cielo, chama atenção o preço do ativo nos patamares atuais, negociando 16 vezes lucro para o ano que vem. E aí no relativo da Bolsa, né, é um ativo bem gerido, é um ativo que a gente ainda demonstra um crescimento, a gente gosta principalmente de 16 vezes de lucro. Além disso, vale a informação ali, né, da Samarco, né, que é controlada pela Vale e pela HP, 50% para cada um, que ela fechou um acordo entre o Ministério Público Federal e Estadual de pagamento inicial de R$1 bilhão por conta dos danos ali ao meio ambiente. Esse valor tende a ser bem alto, até por conta das ações que devem entrar na justiça, tem toda uma motivação também para isso, e a empresa deve continuar afetando também a Vale por conta dessa soma vultuosa que deve vir. A gente segue short em Vale, não por esse problema, obviamente, né, nos rejeitos de minério, das barragens, né, mas muito por conta da desaceleração chinesa e preço do minério para baixo. Hoje, né, o minério fechou em queda de mais de 4%. As mineradoras lá fora estão subindo por conta de uma menor aversão a risco, com bolsas subindo. Mas o cenário ainda é totalmente desafiador para preços do minério. Uzi Minas e a ata da reunião, né, do Conselho de Administração. A ata da reunião ali, o Liro Parisotto, que representa os acionistas minoritários, pediu licença do cargo de conselheiro até abril de 2016. Fica no ar, por que será que ele pediu licença? A gente segue short, recomendando short em Uzi Minas 5, cenário altamente desafiador. Quem é que vai comprar chapas e placas de aço no atual cenário? Os principais clientes da Uzi Minas são as montadoras e empresas produtoras, né, de linha branca, linha marrom, fogão, geladeira, máquina de lavar. Isso não está vendendo, então quem é que vai comprar? Segue o cenário altamente desafiador e a gente segue short em Uzi 5.
Eletrobras, a ANEEL aprovou uma captação ali para as distribuidoras de energia de 1,250 bilhão, as distribuidoras controladas pela Eletrobras. A gente segue short no ativo por conta da interferência governamental e ainda acredita que virá um eletrolão, que nada mais é, né, do que a Operação Lava Jato agora na Eletrobras. Óbvio que é menor até pelo tamanho da Eletrobras, mas a gente já viu isso no resultado da companhia, que foi muito ruim, com uma provisão de 3 bilhões e 400 milhões por conta das obras de Angra 3, que estavam supervalorizadas. A gente acha que a companhia precisará do aumento de capital em breve. Além disso, perspectivas positivas para a Embraer, ela falando do mercado total de jatos aí nos próximos 10 anos, aumentando 3% ao ano. Além disso, né, todo mundo pergunta, mas a Embraer não pode sofrer uma concorrência? Sim, a principal concorrente que poderá vir é a Mitsubishi, que vem montando jatos também comerciais menores como a Embraer, mas isso, até a homologação disso, só deve acontecer a partir de 2020. Já perguntaram também, mas as chinesas podem vir. Quem é que vai homologar jato chinês? Uma coisa é ter carro que no crash test, né, no ranking, é o pior, é nota 0 para os carros chineses. Imagina avião. Quem é que vai homologar um avião chinês? Esquece que a gente não vai ver isso tão cedo, não é problema para elas. Vale também monitorar a OPA, né, o laudo de avaliação da OPA da Arteris, empresa concessionária que quer fechar a capital, e esse laudo foi reduzido o preço da ação. O laudo anterior era entre R$ 8,74 e R$ 9,55, agora ficou entre R$ 8,31 e R$ 9,00 por ação, vale monitorar isso também. E a Profarma comprando ali 50% da rede Tamoios, uma rede de farmácia no Rio de Janeiro. A Profarma se consolida como a segunda maior rede de farmácia no Rio de Janeiro. Ela possui, além da drogaria Tamoio, a Drogasmil e a Farmalife. Isso vem mostrando aí, esse segmento vem crescendo, o próprio índice de varejo ampliado do Cielo vem demonstrando que drogaria e farmácia vem crescendo, o Raio Drogasil continua apresentando aí um bom desempenho. É caro, mas a gente não acredita que a consolidação vai aumentar. E isso tende a pressionar as farmacêuticas, né, as produtoras de medicamentos genéricos. Por quê? Tem uma farmácia em cada esquina. Quando você tem uma consolidação, elas vão pressionar por compras e preços melhores vindos das produtoras de remédio, cosméticos, tudo isso, essas farmácias. Então, é um segmento, é um setor que ainda deve continuar apresentando um bom desempenho. Vamos falar agora da nossa mesa de aluguel, né? Os principais destaques por lá de BTC. Segue como Goal, GGBR, Petro 3, CSN, Usim 5, Braskem, Oi BR3 e Oi BR4, além delas CETIP, Cirela e Copel Meia. Agora eu vou chamar aqui para ver a pauta da Infomoney hoje. Eu convido aqui agora Thiago Salomão. Bom dia, Salomão, tudo bem? Bom dia, Celso, tudo bom com você? Tudo ótimo. Diga lá, qual é a pauta hoje na Infomoney? Bolsa em alta, e lá fora. Muito forte a alta, né? Vou dizer que fiquei até surpreso com o índice futuro subindo mais 1%, né? Ontem já teve um dia de alta, hoje está estendendo os ganhos. Hoje a gente passa por aquela, quase que uma quarta-feira de cinzas, né? Depois do carnaval, toda aquela euforia, depois tem aquele recesso. Acho que a primeira semana após término de resultados corporativos, né, a agenda fica até um pouco mais vazia, né? A gente fica dando mais atenção para a Europa, que já não se falava tanto, voltou um pouco para o radar. Mas hoje a pauta acho que vai ficar em cima principalmente do encontro nacional do PMDB, que deve marcar o início do fim da aliança do PMDB e PT, né? Você acha que ele sai? Você acha que o PMDB anuncia a saída da base governista? Hoje não, de jeito nenhum. A gente sabe que o PMDB deve fazer isso lá mais perto no limiar quando tiver o último segundo para fazer isso, ele vai fazer, né? Mas provavelmente vai ter a rachadura, a ideia principalmente é fortalecer o Temer, para que ele seja mais conhecido, seja visto como uma nova alternativa, né, para o governo. Claro, vou te jogar um questionamento. Você acha que Meirelles vem para o Ministério da Fazenda e depois ele vem como candidato do PMDB à presidência, junto com o Paz do Rio de Janeiro? Eu acho muito improvável isso. Eu acredito que o Meirelles tem grande chance de vir, mas também se vier vai ser só na virada do ano e com uma piora bem forte na economia. Agora, não faz tanto sentido ele ser lançado candidato, né? Já que ele está sendo apadrinhado pelo Lula, que estuda voltar, a menos que o Lula coloque ele como vice, né? É no mínimo estranho também, mas acho que ele vem também, acho que o Levi cai, já deu o que tinha que dar, agora precisa de alguém que tenha mais um trâmite ali, um traquejo político, do que só um executivo como é o Levi. Exatamente. É isso, vou ficando por aqui. Salomão, um bom dia, uma boa terça-feira e grande abraço. Muito obrigado, Celso, boa terça para você. Amém.
Bom, começando o InfoMoney na Bolsa, nessa terça-feira, 17 de novembro, o mercado já, só dá uma atualizada aqui, uma boa alta, principalmente no Ibovespa. O dólar já perdeu um pouquinho de força na queda, né? Estava caindo mais forte no intraday, agora está caindo só 0,14. Ontem a gente teve um dia de forte alta do Ibovespa, forte queda do dólar, e esse movimento parece continuar hoje. A gente está vendo um dia muito eufórico lá nas bolsas europeias, principalmente. Está com a maior alta em 3 semanas. Acho que o grande motivo da alta fica por conta da diminuição das tensões políticas decorrentes do atentado em Paris, né? Sempre que acontece um evento como esse, o mercado fica muito histérico. Não foi o que aconteceu ontem. O mercado começou o dia com um pouco de cautela, mas aos poucos foi melhorando. E até essa é uma matéria bem interessante ontem, mostrando a reação dos mercados aos últimos atentados, mostrando que economias industriais que foram alvo de atentados terroristas mostraram uma resiliência após esses atentados, e então o mercado já conseguiu digerir isso de uma maneira mais rápida. Até pegou como exemplo desde as Torres Gêmeas até os atentados em Madrid, Londres e também e agora de Paris, né? Bom, hoje na agenda fica o destaque para a arrecadação do governo, que vai sair 2h30 da tarde, estimativa de 106 bilhões de reais que devem ser arrecadados. É um aumento de mais de 10 bilhões em relação aos 95 bilhões e 200 milhões de reais arrecadados em setembro. Isso vai sair às 2h30 da tarde, às 3 horas vem uma coletiva de imprensa para falar sobre os dados. E nos Estados Unidos, 11h30 da manhã, a gente tem dados de índices de preço da economia americana. Já tinha sido mencionado ontem, lembrando que preço e emprego são alguns dos principais pilares que o Federal Reserve está monitorando para elevar os juros por lá. A estimativa é que o índice de preços mostre alta de 0,2%. No mês passado teve uma deflação de 0,2%. Aliás, esse resultado é de outubro. No mês de setembro teve uma deflação de 0,2%. E no acumulado do ano, no analisado, tem uma alta de 0,1% em relação ao resultado de 12 meses atrás. A inflação anterior tinha ficado estável. 12h15 nos Estados Unidos também tem resultado da indústria, vai ter produção industrial e utilização da capacidade referentes a outubro. Bom, aqui na pauta doméstica fica o destaque para o encontro do PMDB. Deve ser o pontapé inicial no processo de desembarque do governo com o Congresso do partido. O Congresso começa hoje e a ideia já é fortalecer a imagem do Michel Temer, que hoje é vice-presidente do governo. Ele deve defender o uso de remédios amargos para reajustar a economia, enquanto os aliados querem construir um discurso de querer uma alternativa de poder e aumentar a exposição dele, obviamente, para deixá-lo mais conhecido. O ato já é visto mesmo como início do rompimento do governo, que deve ocorrer em 2016, e o Planalto teme que esse evento se torne um palco de críticas ao governo. A gente já tem visto o PMDB fazendo um movimento semelhante nos últimos programas na TV, principalmente, e isso deve ser cada vez mais evidente ao longo dos próximos meses. Vale destacar que a ala carioca do PMDB, o Pezão, o Paes e o Pisciani, não deverão participar do Congresso, enquanto o Cunha disse que vai ao evento e que mantém a posição de que o partido deixe o governo. Bom, ainda em destaque, o Congresso retoma a análise dos vetos da Dilma à noite. A Comissão do Orçamento discute a meta fiscal de 2015 nessa tarde. Na Folha, saiu uma entrevista do Armínio Fraga defendendo que o impeachment podia sim destravar a crise econômica do país. Também vale a pena monitorar alguns dados que não costumam ganhar tanta relevância na agenda, mas num dia de poucas referências eles acabam ganhando um pouquinho de importância. O IGP-10 mostrou um resultado acima do esperado, é um índice de preços que mostrou alta de 1,64, a estimativa era de 1,48. E isso ganha um pouquinho de importância numa semana que a gente vai ter, uma semana pré-cupom e também na semana que vai ter IPCA 15. Então qualquer índice de preço pode acabar mexendo um pouquinho na curva de juros do mercado brasileiro. Na Europa, 3 destaques. O índice alemão ZU de expectativas econômicas subiu para 10,4% em novembro. A Grécia conseguiu fechar um acordo com os credores para liberar a próxima parcela de ajuda e a França disse que não vai cumprir o compromisso orçamentário por causa do gasto com segurança. Bom, fechando a pauta política,
Vamos só falar rapidinho da pressão do governo para votar a DRU até o final do ano, né? A oposição já estendeu a mão ao governo e vai ajudar na votação da DRU, segundo informações do Globo. Uma comissão especial já foi instalada ontem e será presidida pelo deputado Rodrigo Maia e por Laudívio Carvalho, vão ser os relatores, ambos ligados à Cunha. O governo negocia com a oposição elevar de 20% para 25% a parcela do orçamento que pode destinar conforme seu interesse. Por ser uma PEC, o texto precisa ser aprovado em 2 turnos pela Câmara e pelo Senado e exige o apoio de pelo menos 2/3 da Casa. Bom, passando para os destaques corporativos, antes vamos dar uma zapeada aqui na Bolsa, ver como é que abriu o mercado. Nesse momento, a ação da Vale aparece como a terceira maior queda, né? As maiores quedas ficam com Fibra e Suzano, acompanhando a desvalorização do dólar nesses últimos dias, né? Fibra e Suzano, 2 das campeãs da Bolsa nesse ano, estão caindo pelo segundo dia seguido, acompanhando o dólar. Elas ganharam muito com a alta do dólar, agora estão devolvendo uma parte dos ganhos. E a Vale teve uma notícia que não mexeu tanto com as mineradoras no mundo todo, mas a cotação do minério de ferro já vem mostrando queda. Ontem bateu a mínima desde julho e hoje renova essa mínima com uma queda de 4,5%. Estranhamente, as mineradoras lá fora não estão reagindo à notícia. A Vale reage de maneira até tímida para o tamanho da queda, né? Está caindo nesse momento 1,2% a preferencial e 1% a ordinária. Vale fazer uma menção, né, que a Vale, mantendo esse movimento, vai acumular queda de 14% desde o dia 4 de novembro. De lá para cá já foram 10 pregões, ela subiu em apenas um momento bem negativo para as ações da Vale, né? Não só por toda a repercussão que está tendo a tragédia em Mariana, como também a dinâmica dos preços do minério de ferro, né? Sobre Mariana, 2 informações. A Samarco fechou um termo de compromisso preliminar com o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, que prevê gastos de R$1 bilhão na recuperação do meio ambiente e pagamento de indenizações pelo rompimento das barragens da empresa no distrito de Bento Rodrigues. E ainda sobre Mariana, ontem no Comprar ou Vender, a gente vai deixar o link aí, o programa que a gente está apresentando toda segunda-feira, 2h30 da tarde, no Infomoney TV. O Pedro Gaudi acompanhou a teleconferência que a Vale fez com analistas e investidores para falar do que deve ser feito sobre Mariana e já trouxe o parecer dele. O Gaudi, que sempre foi bem otimista com a Vale, principalmente para o longo prazo, ligou uma luz amarela para os investidores, falou que ela ainda pode ser bastante prejudicada, que é muito difícil mensurar o que está acontecendo e o buraco pode ser mais embaixo para a Vale, haja vista o tamanho do problema que está se criando, né? Uma tragédia sem precedentes e que a gente ainda não sabe até onde isso vai parar. Bom, passando ainda para a pauta, o destaque também para a Usiminas, teve uma troca de gigantes no Conselho da Usiminas. O Lírio Parisotto, representante dos acionistas minoritários e um dos maiores acionistas, pessoa física do Brasil, pediu licença temporária do Conselho até abril de 2016. Em seu lugar, vai assumir outra figura importante, né, o Mauro Cunha. Ele é presidente da AMEC, uma das maiores instituições do Brasil que representa investidores. E ele já era o suplente do Parisotto, né? A licença do Parisotto é mais um capítulo nos problemas que envolvem os acionistas da Usiminas. Para quem não acompanha tanto o case da Usiminas, já não é de hoje, é de vários anos que o controle acionário da Usiminas vem enfrentando vários problemas. Desde que teve a troca de controle, a CSN tentou entrar no bloco de controladores, a Usiminas vem tendo um problema de âmbito de governança corporativa bem forte. Isso sem contar já o cenário do setor siderúrgico, que vem de mal a pior. Bom, sobre outra empresa que vale a pena mencionar, a Embraer, ela divulgou perspectivas para os próximos anos. Ela estima que a demanda global em 10 anos seja de 9.100 novos jatos executivos, avaliados em 259 bilhões de dólares. Esse será o mercado total para todos os fabricantes e representa uma taxa composta de crescimento anual de 3% ao ano nos próximos 10 anos. O estudo da companhia aponta que a demanda deve exceder as entregas e o valor de mercado da última década, quando era de cerca de 8.190 jatos. Bom, quem também teve mudança no conselho foi a Magazine Luiza. Foram 3 mudanças. A Luiza Trajano, que era atual vice-presidente do conselho, passa a ocupar a presidência do conselho. O Marcelo José Ferreira e Silva, que era o presidente executivo, passa a ser vice-presidente do conselho, enquanto Frederico Trajano, que atualmente é diretor de operações, vai ocupar o cargo de presidente executivo a partir de 1º de janeiro de 2016.
Sobre Arteris, vamos ver se o papel já abriu. O Celso já tinha comentado, mas uma notícia que não costuma ser muito boa para investidor que espera uma OPA. O papel ainda não teve negócio, mas a Arteris recebeu uma OPA da Participes em Brasil em setembro. O laudo de avaliação que saiu em setembro colocava o valor econômico da empresa entre 8,74 e 9,55. E atualmente a ação está sendo cotada a 9,65. Hoje saiu uma atualização do laudo, na verdade o laudo do BNP Paribas, mostrou que o valor da empresa estaria no intervalo entre 8,31 e R$ 9,00, né? Então, fazendo uma conta rápida aqui, do 9,65 para R$ 9,00, que é o teto, seria uma queda de 6,8% caso ela se ajustasse a esse preço. A ação hoje está valendo 9,65, mas pela baixa liquidez, o papel ainda não abriu. Ele tem tido muito pouca negociação desde finalzinho de abril para começo de maio, quando saiu o anúncio da OPA. Fechando a pauta, vamos falar de Petrobras. A pior greve dos funcionários em 20 anos está encontrando resistência em diversos sindicatos, inclusive do responsável pela Bacia de Campos, né, um dos principais pontos de produção da Petrobras. Duque de Caxias, Santa Catarina e Paraná confirmaram o fim da greve, mas a Bacia de Campos ainda não foi confirmado. Isso tem afetado os dados de produção da Petrobras e, consequentemente, a produção de petróleo no Brasil. Ainda sobre Petrobras, ela disse que buscará compensações por Pasadena e está solicitando mais informações da Polícia Federal para que possa continuar colaborando com as autoridades. Ontem, para quem não acompanhou, o Ministério Público Federal disse que encontrou indícios de recebimento de propina por parte de ex-funcionários da Petrobras em relação à compra de Pasadena. Isso poderia resultar, inclusive, no cancelamento dos negócios. Bom, vamos dar uma olhada como é que está a Bolsa nesses primeiros minutos. Agora 10h18. No destaque negativo continua com Fibra, Suzano e Vale. Bradespar também aparece em queda, mas a queda bem tímida, a maior queda é 2%. No lado de cima aparece muitas empresas, principalmente Blue Chips. Aqui a gente vê a Petrobras subindo de novo, forte, alta de 2,35%. BRF mostrando uma recuperação, voltando a subir forte. BMF Bovespa, que ontem teve um dia bem volátil por conta da notícia com a CETIP, também subindo 2%. Setor financeiro também aparece entre as maiores altas. O dia predominantemente de alta, mercado brasileiro acompanhando o alívio no exterior, e a ausência de referências acaba ajudando o mercado a operar no campo positivo. Lembrando, 11h30, dados de preço dos Estados Unidos, isso pode mexer um pouco com o mercado. 12h30 abre a Bolsa Americana, isso também tem gerado uma entrada maior de capital, isso também pode trazer um movimento mais forte. E fica de olho na pauta econômica, principalmente nos desdobramentos do Encontro Nacional do PMDB, no resultado de arrecadação e também na votação de vetos, tudo isso que está previsto para a agenda. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais um Infomani na Bolsa. Até lá!